ou menos até 1986 e depois adiantou mais um pouco para 1990. E ele viu 4 fases. Eu não vos vou agora amassar com as 4 fases do regime de Vichy, podem ler o livro, mas eu acho que de uma certa forma também há 4 fases, ou digamos, já estaríamos numa 5ª fase na memória da ditadura portuguesa e que permite que 40 anos depois, ou possibilita que 40 anos depois surjam este tipo de iniciativas, que aliás não é a única. É engraçado porque neste momento há livros também de depoimentos de presos políticos que foram torturados, também recentemente. Vai haver agora a RTP pela primeira vez no dia 29, já agora passa a publicidade, vai começar a emitir uma série sobre a PIDE, a televisão pública. Há vários filmes já sobre a guerra colonial, filmes de ficção, não história da guerra colonial, curiosamente. E porquê isto? Porque logo a seguir ao 25 de Abril, que foi uma ruptura relativamente ao regime anterior, evidentemente que a oposição ao regime, as elites da oposição ao regime, tiveram um primeiro movimento de vontade de ajuste de contas com o antigo regime e o que havia que fazer era derrubar completamente, através da extinção das instituições, esse antigo regime. Todos nos lembramos que a PIDE foi, se calhar, o símbolo máximo, o paradigma desse derrube do antigo regime. 1975. E mais ou menos até 1994 podemos dizer que não, na altura do PREC há talvez uma segunda fase que é, curiosamente, as pessoas voltam para dentro, recalcam. Aliás, como na segunda fase do regime de Vichy. Muito porque estavam a viver um presente e um futuro, não é? Que estava um futuro completamente aberto aos portugueses. E, de uma certa forma, pode-se dizer que houve um certo esquecimento da ditadura. Uma terceira fase, essa sim, que eu diria que até 1994, eu estive a ver 1994, são 20 anos do 25 de Abril, e o que é muito curioso, já agora politicamente, só reparei nisso há pouco tempo, estava Cavaco Silva há 9 anos e estaria mais um ano. Eu escolhi isto, pode escolher outra coisa. Ou seja, de uma certa forma houve um levantamento progressivo dos recalcamentos. E a memória adaptou-se a um novo uso e possibilitou a futura história. Que eu acho que é o grande trabalho da memória, é o trabalho da história. Parece-me, assim, salvo melhor opinião, que se viveu nos anos iniciais do século XXI, depois, uma 4ª fase da memória da ditadura e da sua polícia política, marcado já, considero eu, pelo trabalho da história, a narrativa histórica, cuja abordagem se foi também modificando à medida que as gerações se substituíram, as gerações de historiadores. E hoje? Eu hoje coloco mais ou menos no 40º aniversário do 25 de Abril, já passaram mais de 2 anos, isto não repara, mas talvez se possa dizer que estamos em plena fase já da história, do movimento. Mas, atenção, a história só subsiste com memórias. E eu vou-vos dizer, como porque sou historiadora de história contemporânea, o que nos serve as memórias das pessoas. Portugal foi um país em que durante muito tempo não havia diários, não havia autobiografias, não havia nada disso. E de repente começou a haver um movimento. Curiosamente, quando estávamos a aproximar-nos dos 40 anos. Ou seja, é quase como se as pessoas que vivessem os acontecimentos, não sei se isto tem alguma cientificidade, provavelmente não tem, querem deixar qualquer coisa aos seus netos, não tanto aos seus filhos. Ou seja, os filhos eram um pouco do presente, ou o futuro imediato, e digamos que os netos já são quase uma geração que poderá guardar qualquer coisa antes que nós, porque é essa a lei da vida, desapareçamos.
E ele lembra que quer a história, quer a memória são fundamentais, mas necessitam do esquecimento. Ou seja, nós não podemos eternamente estar a viver as lembranças e eternamente a viver o passado, porque senão não conseguimos viver o presente, não vivemos pura e simplesmente e não podemos ir para um futuro. Por outro lado, e isso o Paul Ricoeur chama-lhe por vezes o excesso de memória, também o existe. O excesso comemorativo, aliás, o Henri Rousseau, que eu vos falei há pouco, acaba de dar à estampa um livro justamente sobre o excesso comemorativo que ele considera que está a haver na Europa, de um modo geral, e que tem muito a ver com a ausência de futuro, de perspectivas de futuro. E por isso há uma espécie de um excesso comemorativo relativamente ao passado, mas que também não permite esse excesso, muitas vezes, que esse passado passe. Esse passado tem que passar. Mas também há a míngua da memória, que é um outro lado negativo, também da memória, como o Paul Ricoeur faz. Ao contrário de Siega, mais do que um dever de memória, fala-se muito no dever de memória, também na Europa, ele não gosta desse termo, ele prefere o trabalho da memória, que no fundo é o trabalho da história, e que ele identificou também com o trabalho de luto, aliás assinalado pelo Freud. Achei muito curioso também que vocês, logo a seguir ao 25 de Abril, tiveram este propósito. Morre o Barbas, que é do Barbas que se trata. Aliás, a Teresa Perdigão, mulher do Barbas, assinam um dos textos e é completamente dedicado ao Barbas. É como se o Barbas também estivesse aqui, ao fim e ao cabo. E eu penso que, de uma certa forma, este livro é um luto, o final do luto do Barbas. Posso estar enganada, mas acho que, se calhar, já há aqui um trabalho feito. Relativamente à memória, a escrita histórica estabelece uma distância com o seu objeto de referência que lhe permite ter um papel de equidade e temperar a exclusividade das memórias particulares, não servindo de qualquer uma delas. E isto é que eu acho que é muito importante na relação entre a história e a memória. Por várias razões, por razões traumáticas, mas também por razões militares, digamos. Os militares ainda não libertaram os arquivos, contrariamente ao que aconteceu com os arquivos da PIDE e os arquivos Salazar, que foram, de certa forma, precocemente abertos e graças à ruptura que representou o 25 de Abril, mas a Guerra Colonial não é a mesma história. Temos stress pós-traumático, que só recentemente é que é falado, e depois temos uma quantidade de assuntos sobre a guerra colonial e agregados à guerra colonial foram colocados debaixo do tapete. E eu acho que é essa retirada de debaixo do tapete que está a ser feito com este livro. Porque este livro fala dos exilos e fala da deserção, sobretudo. E a deserção, eu quando coloquei isto no Facebook, e o Fernando sabe isso muito bem, desenvolvesse logo ali. E eu só tenho amigos que eu gosto. Portanto, normalmente não são assim pessoas com quem eu discordo. Mas mesmo entre essas pessoas com quem eu discordava, reparei que o termo que tu acabaste de falar há pouco, que eu acho inenarrável, traição à pátria, surgiu de novo. Ou seja, 42 anos depois do 25 de Abril. Isto também tem uma história, não vou agora fazer a história disso, mas tem muito a ver com o facto do 25 de Abril ter sido feito por causa da guerra colonial e por militares que tinham feito uma quantidade de comissões de serviço em África. E, portanto, não havia uma simpatia à partida pelos desertores e pelos refratários. Fugia, desculpem o termo, até o termo é terrível, mas ainda bem que eu o utilizei. Quem saía de Portugal para não fazer o serviço militar obrigatório ou já depois do serviço militar obrigatório por razões políticas, porque não iria combater os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e da Guiné. Eram os homens. E eu fiquei muito contente, e não tinha perguntado inicialmente, quando vejo que há muitos testemunhos, não é a maioria, de mulheres. E elas trazem imenso.